A gente sabe, por meio de arqueologia e de várias outras evidências científicas, acho que mais ou menos algo entre 95% e 97% da história da humanidade, nós passamos enquanto caçadores, coletores, nômades. Então, disso nós entendemos que é muito provável que a maior parte dos mecanismos do nosso cérebro, do nosso organismo, foram selecionados naturalmente, ou seja, se desenvolveram para aumentar a nossa probabilidade de sobrevivência nessas situações. E como essa vida de caçador-coletor nômade não permitia que a gente tivesse um bom controle sobre os alimentos, e sobre o acesso a esses recursos, nós não conseguíamos suportar grandes bandos de seres humanos. Bandos, no caso, sendo o termo antropológico aqui para esses grupos mais antigos de seres humanos. Também tem outros nomes, né? Mas enfim. Então, um bando, nessa época, né, do Paleolítico e do Mesolítico, antes da Revolução Agrícola, que foi quando a gente conseguiu desenvolver a agricultura, parar de ser nômade, parar de ser caçador-coletor, após isso também desenvolver uma certa pecuária mais rudimentar, e ter os primeiros assentamentos, que leva a gente para o período neolítico. Nesse período, antes de tudo isso acontecer, nós tínhamos malmente 100 pessoas em média nos nossos bandos. Os resquícios históricos mostram, os resquícios arqueológicos mostram que muitas vezes a gente conseguia até chegar a uns pouco mais de 100, mas a gente não acha mais do que 200 pessoas nas evidências. Então, nosso organismo, o que inclui nosso cérebro, se desenvolveu muito provavelmente para lidar com esse tipo de contexto, esse tipo de ambiente, para conseguir sobreviver nele. Um ambiente no qual a gente precisava conviver em grupo. E nós nascíamos num grupo e fora contato com outros bandos, às vezes até de, não necessariamente Homo sapiens sapiens, mas Homo neanderthalenses, né, os bons e velhos, literalmente, neandertais, eles, fora esses contatos, a maior parte das pessoas que a gente conhecia, a gente passava basicamente a vida com elas. Então, trabalho em conjunto era um instinto muito forte do ser humano. E como a gente viu, assim, só para finalizar isso e conectar com a ansiedade social, a gente viu que isso fazia muitas vezes com que não trabalhar em grupo pudesse gerar repercussões muito pesadas. Se nós fôssemos detratores, vamos dizer assim, do grupo, ficássemos conhecidos como a pessoa que rouba comida, que ferra com os amigos, que trai as pessoas, né? Empurra o amiguinho na frente do predador para ele ser devorado e a gente fugir na hora da caçada, né? Vamos dizer assim, claro, exemplos esdrúxulos aqui da minha mente, mas acredita-se que o que acontecia seria que a pessoa poderia ser simplesmente exilada. E ser exilada era a mesma coisa que morte, porque tenta caçar sozinho a própria comida. Você vai, por exemplo, poder quebrar o pé. Se você quebra o pé, você acaba não conseguindo caçar e não tem ninguém para te ajudar nesse sentido, nem a recuperar o teu pé, nem a ter comida. Então você morre de fome. Né? Assim, de novo, um exemplo super esdrúxulo e simplificado, mas que eu acho que ilustra bem essa ideia que a gente está falando, esse conceito, essa hipótese que é muito forte. E por isso, morrendo dessa maneira, você não passaria os seus genes para frente. E as pessoas que geralmente passariam seus genes para frente seriam as que sobreviveram em grupo e que têm com muito mais intensidade genes que levam a instintos de querer ser bem visto pelas outras pessoas. E por isso, a gente acaba com essa ideia de uma ansiedade social, né, que é um tipo de ansiedade muito peculiar. A gente falou sobre ansiedade outra vez, mas dessa vez a gente falou sobre ansiedade social. E que às vezes a gente também pode até chamar de vergonha, eu faço uma distinção ali na live anterior, mas não vou entrar no caso aqui. Então, nós temos alguns instintos que são muito baseados nessa coisa de o cérebro provavelmente não ter tido tempo de, desde que a gente inventou a agricultura, né, domesticou plantas e domesticou animais, sim, dá para usar o termo domesticar plantas, e nós começamos a ter assentamentos com, às vezes, dezenas de milhares de pessoas,
ou até hoje, assim, às vezes 100 pessoas é o que você faz, você encontra numa volta na quadra, né? O cérebro não teria tido tempo ainda de se desenvolver e se adaptar pelas pressões do novo ambiente para esse tipo de situação. Então, essa ansiedade social, ela é uma coisa que ajuda muito na nossa sobrevivência até hoje em dia, mas às vezes ela acaba sendo um resquício meio disfuncional que nos atrapalha em situações em que racionalmente não faz sentido ter aquela ansiedade, ou pelo menos não naquele nível, então mais atrapalha do que ajuda. E aí, é, eu estou fazendo toda essa revisão, que é uma coisa que eu não fiz nas outras lives, porque eu quero conectar com a próxima coisa que a gente vai ver, que é a solidão e o desamparo, ok? O número 7 ali. O que eu estou chamando aqui de solidão e de desamparo está no mesmo esquema das anteriores, no sentido de que eu estou tratando elas como, na prática, sinônimos, ok? Eu acho que são termos que, se a gente for ser muito, vamos dizer assim, opa, Ominha, calma. Não, bebê. Se a gente for ser bem detalhista, talvez a gente consiga encontrar algumas diferenças na forma como a gente usa essas duas terminologias. Mas eu estou dando uma overview aqui, né? Uma visão mais generalista da coisa, então não vou entrar nessas diferenças. E geralmente solidão é um sentimento que a gente tem, né, que acaba sendo muito dolorido. E ele pode vir nos mais diferentes contextos da nossa vida. Quando a gente não está com uma boa rede de apoio, está com poucos amigos, quem sabe a gente acabou de se mudar para um outro país e não conhece muita gente, quem sabe a gente terminou um relacionamento amoroso e sente essa solidão, né? E são várias as situações que podem de fato trazer isso. O desamparo é um jeito um pouco, talvez uma palavra um pouco mais pragmática para definir solidão. E eu acho que entender a ideia de desamparo, a gente já começa a entender um pouco qual que é, a ideia que eu estou chamando aqui do que seria a funcionalidade da solidão. Maminha, meu amor, calma, bebê, calma. Você não precisa comer literalmente tudo que está nesse escritório hoje. Tadinha, ela acordou bem nesse momento aí. O que é o desamparo? É a falta de amparo. O que é amparo? Amparo é um suporte, alguma coisa que te dá apoio, ou às vezes até mesmo a gente pode falar que te protege. Então, parem para pensar um pouco e conectem isso aqui comigo, as coisas que eu estava falando agora há pouco, desses 95% arredondando para baixo, da história da humanidade em que a gente acabou tendo esse estilo de vida de caçador-coletor nômade, vivendo em bandos de muitas vezes menos do que 100 pessoas. Eu falei o quanto o trabalho em grupo é essencial. Então, disso depreende-se que esse instinto que a gente tem, essa reação fisiológica, essa reação do nosso corpo de sentir um mal-estar se nós nos sentimos sozinhos, desamparados, ou seja, sentindo que não tem gente de fato para nos dar apoio caso nós precisemos, apoio que pode ser um apoio emocional ou um apoio mais prático, isso traz uma resposta de alerta para o nosso organismo. O nosso organismo fala: tem algo de errado, viver assim é perigoso, eu vou fazer você se sentir mal para você tender a tomar comportamentos que mudem a situação, ou deixar de realizar comportamentos que estejam atrapalhando, né? E o que seria mudar a situação? Buscar pessoas, buscar uma rede de apoio, se integrar inicialmente ao bando, né? Mas hoje em dia, como o bando é essa coisa que está diluída na sociedade, o conceito muda um pouco, tá? Meu Deus, ela tá muito zum zum. Maminha do céu, nossa, ela tá com olhão de zum zum. Ela tá comendo tudo cabo de internet, né, filha? Desculpem a minha distração hoje. Então nós temos aqui essa ideia. E vocês podem perceber que é um sentimento que não é gostoso de sentir, mas assim como o medo que está trazendo um determinado tipo de perigo, a gente vê a mesma coisa aqui na solidão e no desamparo. O nosso organismo está falando: atenção, perigo, né? Tenha cautela. Mude seu comportamento para aumentar a sua chance de sobrevivência, né? Não que o nosso organismo entenda isso, mas é uma reação
instintiva, que está muitas vezes, né, quando eu falo instintiva, eu estou trazendo muito para os psicólogos aqui de plantão, a ideia de um comportamento reflexo, que são comportamentos que não são aprendidos e que eles vêm de fábrica, que eles estão no nosso DNA e são passados através das gerações, né? Então, teoricamente, essa é uma hipótese que funciona muito bem aqui, que tem muitas evidências de que é o que está acontecendo. E se a gente usar um pouco até da ideia da navalha de Ocran, Ocran ou Ocran, agora me fugiu, Ocran's Razor, né? Nossa, gente, me perdoe, eu vou dar uma pesquisada aqui ao vivo para mostrar que minha memória de fato não é infinita. É Occan mesmo. Não sei como é que se pronuncia, né? Mas vamos chamar de navalha de Occan. Acho que faz mais sentido em português, Occan. E o que seria a ideia da navalha de Occan? É uma ideia, simplista e nem sempre verdadeira, mas é uma ideia que aponta uma tendência para que hipóteses mais simples muitas vezes sejam as que são as verdadeiras. Quanto mais firula a gente vai colocando, mais difícil é daquilo muitas vezes ser realidade, porque precisa cumprir mais condições para tanto.